procura e buscando levar o conhecimento a vocês, né? Estamos praticamente quase concluindo o livro de Josué, queridos, né? Um livro que é um diário de guerra. Mais 4 capítulos. Mais 4, né? Hoje, então, Josué capítulo 21, tá? Ontem falamos sobre as cidades de refúgio e hoje vamos falar um pouquinho sobre, né, as cidades dos levitas, ok? E eu quero que você, são alguns versículos, tá? Que você preste bastante atenção na exposição e vamos tecer alguns comentáriozinhos e eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração e ministre ao seu coração. Não esqueça de deixar o teu comentário, de fazer o seu likezinho e compartilhar o vídeo também, que isso ajuda, né, outras pessoas, o vídeo na verdade ser impulsionado, né, e ser indicado também a outras pessoas, tá bom? Vamos lá então, pastor? Vamos lá então. Então, Josué capítulo 21. Isso, diz assim: os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Okay, então só aqui eles fazendo recordando o que foi dito a Moisés, foi falado, né, por Moisés, que fosse dado cidades para os levitas, lembrando que os levitas não tinham herança, mas tinham direito a ter os seus locais de habitação entre as tribos e locais para morarem e para terem pastagens, né, para poder plantar, terreno para plantar, comer e para dar de alimento para os seus animais, ok? Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. Agora, antes só a gente começar a ler a relação, porque agora vem uma relação grande, né? Assim, eu quero só chamar a sua atenção o seguinte: observe que Deus tudo tem um propósito. Observe que aqui vai falar o quê? Que os israelitas deram da sua própria herança, ou seja, do seu território, né, algumas cidades para os levitas. Lembrando que os levitas eram formados lá pelos coraitas, pelos meraritas, pelos gersonitas, que eram grupos, né, dos levitas, cada um tinha uma função no templo, né, de sacerdócio. Ou seja, Deus sempre queria que o sacerdócio estivesse no meio de uma tribo. Então você vai ver que o Senhor tem esse cuidado de espalhar o sacerdócio no meio do povo, né, para que o povo sempre tivesse, né, rodeado por sacerdotes, pessoas que ministrassem a Deus no meio do povo. Então às vezes a gente vê uma relação como essa aqui e fala, mas por que disso, né? Você vê então Deus distribuindo o sacerdócio, né, levítico no meio do povo, para que Deus pudesse sempre estar ali sendo cultuado no meio das tribos, ok? Então vamos lá assim, então. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com suas pastagens ao redor dos montes de Judá. Arba era antepassado de Anak. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, Líbna, Jatir, Estimoa, Olom, Debir, Ain, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Só chamar uma atenção, lembra lá de Calebe, que foi dado a Calebe, Hebron, né? Do Hebron. A cidade dos gigantes, tá? Agora aqui, o que a gente vê? A gente vê Hebron sendo dada como uma cidade, tá? É interessante falar como uma cidade refúgio, fazendo menção ontem, a aula de ontem, né? Das cidades refúgio, que era quem, né, cometia algum crime, tinha que ir. Tá? E isso aqui então também nos sugere, nos mostra, e a história também nos mostra que as cidades refúgios
elas eram... Lembra quando chega numa cidade de refúgio que tinha um pessoal que ficava na porta e Isso. julgava a causa, não sei o quê? Eram os levitas. Então, também foi dado a eles essa condição de estarem cuidando da cidade de refúgio, Legal. das pessoas que precisavam, né, dessa proteção, digamos assim, né, daquelas que cometeram um crime, né, sem dolo, ok? Daí diz assim: da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Gebá, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores, eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gézer, Quibizaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Veja que agora fala de Siquém, uma outra cidade de refúgio, num outro monte, agora do Efraim, e você vê que todas elas vão citar uma cidade de refúgio, ok? Também da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanac e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas e gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã e Bazã, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, e Besterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Misal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes da Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote, Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, os restantes dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dina e Nalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedimote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Resbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram restantes dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas as cidades tinha pastagens ao seu redor. Ok? Então aqui o verso 41, né, dá um relatório final, tá? Dizendo que são 48 cidades, tá? Distribuídas no meio de todo o território, tá? Dos israelitas, sendo todas essas cidades, contendo elas, né? Cada uma de todas essas cidades tinha o quê? Pastagens ao redor, porque elas precisavam ter pastagem para os rebanhos deles, né? Então aqui 48. Então eles foram espalhados no meio das tribos, esses levitas, ok? Ainda que não tinham território, ainda que não tinham, né, a sua herança, porém foram distribuídos no meio da herança. Por quê? Em especial pela função que eles tinham. Eles tinham uma função sacerdotal. Vinham de Arão, eram divididos, você vai ver isso depois, quem quiser se aprofundar, vai ver em Números capítulo 4, a função e as responsabilidades de cada um. Eles eram separados em 3 grupos, né? Os coraitas, os gersonitas e os meraitas, e cada um tinha uma função, um de carregar as coisas do templo, outros carregar, enfim, está lá tudo separadinho, você pode ler com calma e estudar com calma isso, ok? E também a gente vê eles sendo, alguns sendo dado a eles cidades de refúgio, o qual eles também iriam cuidar das pessoas que estariam se refugiando, né, até que chegasse o julgamento, né, dos crimes cometidos sem dolo, ou seja, sem culpa, né, ocasionalmente, ok? Então, ao todo 48. Agora, queridos, no versículo 43, 44, 45, nós vamos ver o quê? Que seria o que? A mensagem, né, que esse capítulo quer deixar, tá, para nós, de tudo isso aqui. Então eu peço que você preste muita atenção e que você, se possível, até vá anotando algumas coisas que lhe chamar a atenção nesses 3 versículos, ok? Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados.
Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. O que eu quero chamar a tua atenção, e eu peço até que você, se você puder, você grife isso aí na sua Bíblia, ok? Porque aqui fala o quê? Tá? Que o Senhor, tá? Ele deu a Israel, ele dá a mim e a você. O que ele deu? Tudo que prometeu. Tudo que prometeu. Queridos, Deus ele vai te dar tudo que você Tudo que prometeu. Ele não fica devendo nada a ninguém, tá? Agora, e eles tomaram posse. Deus dá tudo, mas nós temos que tomar posse. Deus não é só tomar posse, é se estabelecer também ali. Exatamente. Então tem uma sequência de coisas. Deus dá, eu tomo posse e me estabeleço. Ok? Porque tem gente que toma posse e depois abandona. Isso. Não preciso me estabelecer ali. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção, tá? O Senhor deu descanso de todos os lados. Você precisa crer que Deus tem um descanso preparado para você de todos os lados. Que lados é esse? Todas as fronteiras. Sabe aquela coisa assim, eu sou atacado de todos os lados? Tá? Você pode até ser por um tempo, mas Deus também tem um tempo de descanso para você. De todos os lados. Você precisa se apossar disso, crer nisso, porque Deus assim fez com o seu povo. Deu descanso de todos os lados, tá? Como também tinha jurado. Como também tinha prometido. É uma promessa de Deus. Então, Deus tem promessa de descanso. Para mim, para a pastora, para você. Não é só luta, irmãos, tá? Também temos promessa de descanso, tá? Outra coisa que eu chamo a tua atenção, tá? Nenhum dos seus inimigos pode resistir-lhes. Gente, pelo amor de Deus, grifa em vermelho, faz um círculo, aponta isso, sabe assim, faz estrelinhas. Coloca na geladeira, pregado na parede. Nenhum, pastor André, é nenhum. Nenhum é nenhum. Não é alguns, é nenhum. Isso, é nenhum. Tá? Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes. Por quê? Pois o Senhor entregou em suas mãos. Não é por mim, por causa da pastora, é porque Deus vai entregar todos eles em nossas mãos. Então é interessante. E esse é o mesmo que prometeu ali em cima, como tinha jurado, como tinha falado. Então isso aqui é para nós. Nenhum inimigo pode nos resistir, porque Ele entregou em nossas mãos. Você precisa acreditar nisso. É a tua fé, é a tua vida, tá? E o 45 então conclui dizendo assim que todas as boas promessas do Senhor, nenhuma falhou. Nenhuma. Todas se cumpriram. Gente, por que você acha que alguma vai falhar na sua vida? Por que você acha que alguma vai ficar sem se cumprir na sua vida? Não. Todas vão se cumprir. Nenhuma vai falhar. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso, tá? Que essa fique, nessa manhã, fique essa palavra, né, forte no teu coração. Você precisa acreditar nisso. Essas promessas imutáveis e continuam vivas para o povo de Deus, para o povo de... Nós somos o Israel de Deus. Ah, mas pastor, isso não era só lá para as tribos, né? Para aquele povo daquela época. Queridos, essa promessa é para o povo de Israel naquela época, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você é povo de Deus, você é o Israel de Deus, tem promessa para você, Ele cumprirá todas as promessas, tá? Ele abaterá todos os seus inimigos. Haverá descanso de todos os lados. Amém. Nenhuma promessa falhará na sua vida. Creia nisso. Amém? É isso aí. E é isso aí, gente, né? E hoje ficamos...